Olá, meus caros. Vamos agora falar a respeito do pagamento, do cálculo e do pagamento do Simples Nacional para as atividades que estão previstas a sujeitar-se à incidência da tabela do anexo 5 da Lei Complementar 123, que é a lei que criou o Simples Nacional. Quando a Receita Federal criou o Simples Nacional, ela permitiu que uma série de atividades de serviço estivessem abrangidas no Simples Nacional. Só que ela criou tabelas diferentes. Então, nem todas as atividades de serviço pagam o mesmo percentual de Simples. Ela criou 3 tabelas. Uma tabela que está no anexo 3, tem um vídeo na nossa videoteca que ensina como usá-la. A tabela que está no anexo 4, tem outro vídeo que a gente explica. E a tabela que está no anexo 5, esse é o vídeo que explica como é que usa a tabela do anexo 5. A primeira coisa que eu preciso dizer é quais são as receitas de serviço sujeitas à incidência do percentual que está na tabela do anexo 5. Então vamos lá. É uma lista grande, eu vou ler aqui para você não correr o risco de ficar sem saber alguma delas. Primeira atividade que está sujeita à tabela do anexo 5 são as atividades de administração e locação de imóveis de terceiros. A segunda são as atividades de academias de dança, capoeira, yoga e artes marciais. A terceira são as academias de atividade física, desportivas, de natação e escola de esportes. Também estão sujeitas à tabela do anexo 5 as atividades de elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos. Também estão na tabela do anexo 5 as atividades de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Inclui-se também o planejamento, a confecção, a manutenção e a atualização de páginas eletrônicas, websites. Inclui-se também as empresas montadoras de estandes para feiras, as empresas que exercem atividade de produção cultural e artística, as empresas que exercem atividade de produção cinematográfica e de artes cênicas, os laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, os serviços de tomografia, diagnósticos por imagem, registros gráficos, métodos ópticos, ressonância magnética e os serviços de prótese em geral. Então, as receitas oriundas destes serviços que eu acabei de citar sujeitam-se ao recolhimento do Simples com base na tabela do anexo 5. Bom, vou até pegar aqui a tabela do anexo 5, que eu quero dar uma olhada para conversar com vocês. Então vamos lá. O que acontece? A tabela do anexo 5 ela é um pouquinho mais complicada do que as tabelas dos anexos anteriores. Antes de olhar na tabela e sair aplicando os percentuais, é preciso um cálculo, uma metodologia de cálculo anterior. A lei instituiu um índice que é chamado de R. Esse índice R tem por objetivo refletir qual é a relação entre a receita da empresa e o total de salários com encargos que essa empresa tem. Na prática, o que o governo objetivou com isso foi que as empresas que dão mais emprego pagassem menos imposto. E que as empresas, consequentemente, que dão menos emprego, pagassem mais impostos. Esse índice R ele é calculado, o Felipe vai pôr aqui do lado uma tabelinha para vocês poderem acompanhar. Ele é calculado da seguinte forma. Ele é o total da folha de salários, incluindo encargos, dos 12 últimos meses, dividido pela receita bruta dos 12 últimos meses. Digamos que eu vá apurar o Simples daquelas atividades sujeitas ao anexo 5 do mês de julho de determinado ano. Então eu vou pegar as folhas de salários e os respectivos encargos de julho do ano anterior até junho deste ano, somo tudo, guardo este número. Depois eu vou pegar a receita bruta de julho do ano passado até junho deste ano, somo tudo, guardo este número. E divido o total de salários e encargos pelo total de receita bruta. Isso vai me dar um índice. Esta, então, é a primeira tabela. Eu vou colocar aqui para vocês agora, com a ajuda do Felipe, uma descrição da metodologia de cálculo. Essa descrição eu copiei da tabela que está na lei complementar. Então ela pode parecer um pouco complicada, mas eu já traduzo. Eu vou até ler para ficar bem fiel ao que está aí, né? Olha só. Nas hipóteses em que esse R, lembra aquele índice que a gente fez, dividindo o total de salários pelo total de receita bruta? Muito bem. Nas hipóteses em que esse índice R corresponda aos intervalos centesimais da tabela da tabela 5A, que é a tabela que o Felipe vai colocar no final desse vídeo. Então, quando a gente terminar o vídeo,
Ao invés de ele pôr aqui do meu lado, ele vai pôr lá no final uma tabela que você vai ter que observar. Mas então, nas hipóteses em que o índice R corresponda aos intervalos centesimais da tabela 5A, aonde o símbolo de menor significa menor e o símbolo de maior significa maior, ou a gente também vai usar o símbolo de igual ou menor e também de igual ou maior, as alíquotas do Simples Nacional vão ser identificadas e vão estar relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS e Contribuição Previdenciária. Ficou um pouco complicado, né? Mas vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Eu vou lá, pego o meu total de salários, divido pelo meu total de receita bruta, eu vou achar um índice qualquer. A tabela está organizada da seguinte maneira. Ela tem uma coluna para índices menores do que 0,10. Outra coluna para índices entre 0,10 e 0,15. Uma outra entre 0,15 e 0,20. Uma outra entre 0,20 e 0,25. E assim por diante até uma tabela que vai de 0,35 a 0,40. E por fim tem uma última coluna para todos os índices superiores a 0,40. Então a tabela ela tem colunas com diversos percentuais. E tem linhas, a exemplo das tabelas anteriores do Simples, quem já conhece vai saber do que eu estou falando, quem não conhece no final vai ver a tabela e vai entender. Então você tem colunas de acordo com o índice R que você apurou e linhas que representam a faixa de faturamento que a sua empresa está relativamente aos 12 últimos meses. Em outros vídeos eu já expliquei, a Receita Federal criou um conceito que é chamado de RBT12, que é Receita Bruta Total dos 12 últimos meses. Então, o que eu faço? Fui lá, somei o total de salário dos 12 últimos meses, dividi pela minha receita bruta total dos 12 últimos meses e encontrei o meu R. Eu já sei em que coluna da tabela eu me encaixo. Resta agora saber em que linha eu vou me encaixar. Eu volto nas minhas anotações, pego o total da minha receita bruta total dos 12 últimos meses, digamos que dê R$1 milhão, e vou na linha da tabela relativa a R$1 milhão. E a partir daí eu cruzo a linha de R$1 milhão com a coluna que tem o índice R que eu apurei. Será que ficou muito complicado? Acho que se você fizer uma experiência aí, você vai compreender. É óbvio, não preciso nem dizer que você não precisa se tornar um expert nesse assunto, não. O objetivo desse vídeo não é que a partir de agora você saia calculando o seu Simples aí. Para isso você tem seu contador, a gente vai continuar a cuidar dessa questão para você. Mas o objetivo disso é permitir que você compreenda o formato do Simples, para que você tenha noção exata do impacto que o Simples traz nos custos que a sua empresa carrega todos os meses aí, que eu sei que não são poucos. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvidas, ligue para nós. Muito obrigado.